Nós estamos em Montana, é noite, e esses dois homens estão numa sala cheia de animais empalhados, espalhados pelas paredes. Eles estão carregando armas sob o som de trovões e o clarão de relâmpagos. Um deles é um velho com o rosto já bastante enrugado, impassível, decidido. O outro é mais jovem, e esse está exibindo um olhar meio assustado. Eles ouvem uivos e grunhidos esquisitos vindos lá de fora, e é para onde eles vão, seguindo da casa para o curral, onde os novilhos assustadiços se movem pelo lado de dentro da cerca. A gente está no rancho Dois Remédios, na cidade de Browning, e o mais jovem entra no celeiro que leva até o curral, enquanto o mais velho segue por outro caminho. Dentro do celeiro, um vulto muito estranho aparece e fica observando enquanto o rapaz se dirige para a área cercada atrás do galpão. Lá fora, o rapaz encontra um dos seus animais já morto. Ele se abaixa para verificar e quando ele se levanta, alguma coisa o ataca e o joga para dentro do celeiro, depois para fora de novo. É então que o mais velho surge e atira na coisa que estava atacando seu filho. Parece um animal enorme, peludo, feroz. O velho corre para ver se o rapaz está bem e quando ele olha de volta para a fera que ele acabou de abater, no lugar dela, morto com um tiro ali no chão, está um outro rapaz indígena com o peito ensanguentado. Um olhar de espanto e confusão estampa o rosto do velho. Exibido originalmente em 1º de abril de 1994, o episódio A Besta Humana, Shapes no original, é o 19º da primeira temporada de Arquivo X e marcou a estreia do roteirista Marilyn Osborne na série. A estreia, aliás, e a única contribuição. A direção ficou a cargo do David Nutter, nome recorrente na produção da série, tanto na primeira quanto nas outras temporadas, responsável por diversos episódios importantes. Com uma proposta bastante curiosa, o capítulo leva o Mulder e a Scully ao território indígena de Browning, em Montana, para investigar aquele assassinato aqui da nossa introdução, num rancho nos arredores da reserva Blackfoot, e mistura crime, folclore nativo americano. Ao contrário de outras histórias mais urbanas da temporada, a Besta Humana nos leva a esse ambiente rural e aos mitos indígenas, expandindo mais uma vez os horizontes do monstro da semana. A trama gira em torno da morte desse cara, do Joseph Golden Snake, que é o indígena baleado na introdução, por um fazendeiro que alega ter atirado numa criatura monstruosa. Enquanto a Scully segue a trilha dos fatos palpáveis, claro, os fatos realísticos, o Mulder suspeita que existe mais do que um simples ataque animal. A teoria dele aponta para um Manitou, um espírito capaz de tomar a forma física e passar de geração em geração como se fosse uma maldição hereditária. O caso se conecta com o primeiro Arquivo X oficial aberto pelo próprio J. Edgar Hoover em 1946, também envolvendo um ser de natureza muito semelhante. À medida que a investigação avança, o episódio propõe uma reflexão sobre identidade, herança cultural e transmutação, claro, usando o horror da metamorfose como metáfora. A Besta Humana é um dos primeiros episódios de Arquivo X a explorar o folclore indígena como estrutura narrativa, ainda que de um jeito meio contido. Ao escolher o mito do Manitou como motor da história, o roteiro toca nessa ideia de que existe uma força espiritual que pode habitar seres vivos, objetos também, assumindo formas físicas e transformando seus hospedeiros. Diferente do conceito clássico de lobisomem, o Manitou, que é essa criatura oriunda das crenças dos povos algonquinos, que por sua vez é esse vasto grupo de nações indígenas da América do Norte, que inclui, entre outros, os Cri, os Ojibwa, os Blackfoot. Bom, o Manitou não é nem necessariamente maligno, nem benigno, mas reflete essa dualidade da natureza e do ser humano. No contexto do episódio, ele representa a herança invisível, incontrolável, transmitida por sangue, às vezes por memória, mesmo quando os personagens tentam negar ou domesticar essa memória. O episódio também flerta com a tensão entre as tradições ancestrais e a lógica ocidental. O Mulder, claro, geralmente é o agente que abraça o inexplicável, e nesse caso ele se aproxima da espiritualidade indígena com essa reverência curiosa, enquanto a Scully, claro, também se mostra mais cética, mais respeitosa diante dessa cultura que ela não compreende. A presença do xerife Tscani, esse cara que serve como
personagem ponte entre os dois mundos reforça o conflito interno, preservar as raízes ou silenciar as dores herdadas. A maldição do Manitou, ela acaba sendo menos sobre monstros e mais sobre identidade. O que é que nos define? O que é que nós herdamos ou nós escolhemos ser? No final, o episódio levanta mais perguntas do que respostas, como é típico de Arquivo X, e usa o horror como metáfora para os fantasmas silenciosos que habitam tanto o corpo quanto a nossa memória, as nossas heranças. Montana é um dos estados norte-americanos com maior concentração de terras indígenas e abriga 7 reservas oficialmente reconhecidas, entre elas a Blackfeet, a nação Crow, Northern Cheyenne, Flathead. Isso se deve em grande parte ao fato de que a região fazia parte dos territórios originais de diversas nações nativas, que resistiram muito bravamente à colonização e aos deslocamentos forçados promovidos pelo governo dos Estados Unidos lá durante o século XIX. Depois de vários conflitos armados violentíssimos, muitas dessas tribos foram confinadas em áreas específicas por meio de tratados, quase sempre muito desiguais, muito injustos. Isso pressionou os nativos a abandonar os seus modos de vida mais tradicionais. A permanência desses povos em Montana é ao mesmo tempo símbolo de resistência cultural, mas também é reflexo desse histórico de opressão. Uma série que traz esses conflitos mais para o presente é Yellowstone, com Kevin Costner, que frequentemente retoma essas tensões e dramatiza os conflitos entre as comunidades indígenas, os grandes proprietários de terra e também o governo federal. Sobre aqueles conflitos armados que eu acabei de mencionar, aqueles anteriores à demarcação das reservas, eles fazem parte do que ficou conhecido como as Guerras Indígenas, que foi essa longa série de confrontos entre as tribos nativas americanas e as forças militares dos Estados Unidos, que se estenderam aproximadamente até o final do século XIX, com maior intensidade entre 1850 e 1890. Na região das Grandes Planícies, onde está localizada Montana, essas guerras foram particularmente, extremamente violentas. Confrontos como a Batalha de Little Bighorn em 1876, aquela coalizão de povos Lakota, Cheyenne e Arapaho que derrotou o General Custer. Bom, essas batalhas, elas se tornaram ícones da resistência indígena. Essas guerras foram motivadas, claro, por expansão territorial, mineração, construção de ferrovias, dizimação de bisões, que era base alimentar e espiritual de muitos povos. O resultado dessas guerras foi a drástica redução das terras indígenas e a implementação de políticas de assimilação cultural forçadas, não tem outra palavra. No episódio A Besta Humana, essa herança aparece de maneira até bem sutil, mas eu acho que significativa. Um dos personagens menciona o cerco de Wounded Knee, que ocorreu mais recentemente, em 1973, como pano de fundo histórico para desconfiança entre nativos e autoridades, especialmente o FBI. Esse caso especificamente foi um marco da militância indígena moderna nos Estados Unidos, quando ativistas do American Indian Movement ocuparam a cidade de Wounded Knee, na reserva de Pine Ridge, lá em Dakota do Sul, durante 71 dias, protestando contra a corrupção tribal, exigindo o impeachment do governador indígena e o cumprimento dos tratados antigos. A repressão a esse movimento foi violentíssima e ganhou projeção internacional. Transformou esse caso num símbolo da luta por direitos civis dos povos originários. Ao citar Wounded Knee, o episódio de Arquivo X não só dá densidade aos personagens indígenas, mas também insere essa narrativa sobrenatural dentro de um contexto real de marginalização histórica, sugerindo que os verdadeiros monstros eles podem estar nos sistemas de poder e não exatamente nas lendas. A recepção crítica de A Besta Humana foi mista na época do lançamento. Por um lado, o episódio foi muito elogiado por tentar incorporar elementos do folclore indígena americano. A ambientação, o tom melancólico, o esforço em construir uma atmosfera de tensão mais espiritual do que monstruosa, isso tudo foi bem recebido por parte do público e da crítica também. Por outro lado, alguns analistas de séries apontaram que o roteiro
arranha muito superficialmente a cultura nativa e trata o tema de uma forma meio genérica, meio simbólica, sem um aprofundamento real. A mitologia do Manitou, por exemplo, ela foi criticada na série pela sua simplificação, pela redução do monstro da semana a um equivalente do lobisomem comum. Ainda assim, eu acho que o episódio ocupa esse lugar meio curioso dentro da temporada pela sua primeira tentativa de expandir o universo da série para além do horror urbano, para além da conspiração alienígena. Eu particularmente gosto muito desse episódio. A direção dele ficou a cargo do David Nutter, que era um nome que viria a ser fundamental para o tom e para o sucesso de Arquivo X e já começava a aparecer figurinha carimbada nessa primeira temporada. Antes desse episódio, o Nutter já tinha dirigido Ice, Morte no Gelo, que é um dos meus episódios preferidos, depois Beyond the Sea, aquele em que o pai da Scully morre, e Lazarus. Ele também vai assinar a direção de Tooms, com a volta do primeiro monstro da semana no episódio 21. E Holland também, o episódio 23, todos elogiados pela sua tensão, atmosfera. O Nutter é conhecido pela habilidade dele de criar suspense com elegância visual. Só que o ritmo dele costuma ser mais contido, características que marcam esse episódio A Besta Humana com as suas paisagens silenciosas, enquadramentos introspectivos. E vamos combinar, Montana é um estado bonito pra caramba. Depois de Arquivo X e ao longo da série também, o Nutter se consolidou como diretor de episódios de outras séries icônicas como Millennium, Smallville, Band of Brothers e principalmente Game of Thrones, onde ele dirigiu o que talvez seja o episódio mais legal de toda a série, O Casamento Vermelho. Arquivo X sempre encontrou maneiras de explorar o medo sob múltiplas formas, desde conspirações alienígenas até terrores enraizados na cultura, na história. A Besta Humana talvez não seja o episódio mais lembrado da série, nem da primeira temporada, mas carrega sim esse valor simbólico importante. É uma tentativa de se pautar em mitos que talvez não sejam tão populares aqui na nossa urbanidade. Ao mesmo tempo, expõe feridas que não cicatrizam, tanto no corpo quanto na memória coletiva de um povo inteiro. É um episódio com uma atmosfera mais soturna, tá sempre chovendo, sempre nublado, que fala mais sobre herança e identidade do que sobre monstros em si. E isso, em se tratando de Arquivo X, é sim um elogio belíssimo. Bom, se você curtiu essa análise, aproveita e deixa seu like. Pode parecer pouco, mas cada curtida ajuda o vídeo a ser mostrado para até 5 vezes mais pessoas aqui no YouTube. Isso realmente faz diferença para quem cria conteúdo independente como a gente aqui na Tramatura. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da Jornada por Arquivo X, além de vídeos sobre literatura, cinema, cinema de horror, de ficção científica, escrita criativa. Tem sempre coisa nova brotando por aqui e você faz parte disso. Então, até a próxima investigação.